Fala galerinha do segundo ano, beleza? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui para servir de revisão para vocês, tá bom? Sobre os conteúdos aqui do quarto bimestre. Vocês podem usar esse vídeo aqui para estudar para a prova bimestral, para estudar para o simulado, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre essa explicação, vocês me procuram que eu ajudo vocês. Provavelmente esse vai ser o último conteúdo que eu vou estar passando para vocês revisarem antes da aplicação da prova bimestral. Então, por favor, bastante atenção. E caso estejam algumas dúvidas pendentes mesmo após você estudar aqui esse vídeo, né, através desse vídeo, dar uma revisada nessas questões, vocês por favor me procurem que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira questão aqui. Leia o texto abaixo e responda. Napoleão Bonaparte, aclamado pelo povo como herói nacional, no dia 9 de novembro de 1799, promoveu num golpe de Estado o golpe do 18 de Brumário. É o golpe, né, pessoal, que vai levar o Napoleão Bonaparte ao poder. Ok? Eu lembro que eu expliquei para vocês, vocês devem se lembrar também. A França vivia uma divisão muito grande após a Revolução Francesa entre os grupos revolucionários mesmo, entre os próprios revolucionários. Por quê? Entre esses revolucionários haviam duas vertentes de pensamento, a vertente dos girondinos e a vertente dos jacobinos. Os girondinos defendiam uma menor participação do povo no poder. E, na verdade, eles ainda eram a favor da monarquia, mas não uma monarquia absolutista, uma monarquia constitucional. E a gente tinha do outro lado os jacobinos, que defendiam uma instalação de uma república, eles eram antimonarquistas, né? E eles eram favoráveis a uma maior participação popular dentro do governo, ok? A gente sabe que primeiro a revolução foi tomada pelos girondinos, depois a gente vai ter uma tomada de poder dos jacobinos, liderados por Robespierre. Robespierre vai instalar aquela chamada fase do terror, né, onde ele vai perseguir os opositores, os girondinos, né, qualquer um que pudesse ser considerado uma ameaça ao governo jacobino. A gente vai ver depois a queda de Robespierre. Robespierre vai acabar sendo decapitado, a volta dos girondinos ao poder. E com a volta desses girondinos ao poder, a gente vai ter durante esse governo girondino, né, um governo do diretório, que vai ser instalado após a fase do terror, a gente vai ter a derrubada do diretório e a proclamação do consulado, que vai ser uma consulado tríade, né? Vão ser três cônsules, mas o primeiro cônsul vai ser o Napoleão Bonaparte, tá bom? Depois ele vai acabar derrubando os outros cônsules, vai se tornar o cônsul único, depois vai acabar se tornando até imperador da França, tá bom? Mas o início do governo dele aqui vai ser, como cônsul, né? Vai ser aqui no golpe do 18 de Brumário. Nessa data, ele derrubou o diretório, dissolveu a Assembleia e assumiu o governo. Implantou o regime de consulado e foi nomeado primeiro cônsul. Tá bom? E aí vem a pergunta: Napoleão Bonaparte chegou ao poder de que forma? Vocês podem estar respondendo algo assim, pessoal. Por meio de um golpe de Estado, apoiado pela burguesia, né, que eram os principais interessados aqui em manter os ideais da Revolução Francesa, porque graças à Revolução Francesa a burguesia finalmente, né, pôde ter uma maior participação dentro da questão política, e pelos girondinos, né, pessoal, que vão ser aqui essa burguesia, uma parte da nobreza esclarecida, né, pessoal aqui que vai apoiar a revolução, mas dentro daqueles critérios que eu mencionei para vocês, né, com uma menor participação popular, se possível até uma monarquia, desde que seja uma monarquia constitucional, né? Nesses parâmetros aí, tá bom? A próxima questão aqui, leia o texto abaixo e responda. Vamos lá, pessoal. Napoleão Bonaparte foi um militar, líder político e imperador dos franceses. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da Revolução Francesa. Então Napoleão vai subir ao poder como uma forma de dar continuidade, né, política, aos princípios da Revolução. Ok? Vamos lá. A Era Napoleônica é dividida em três fases. Quais são essas fases? É bem fácil, né, pessoal? Isso aqui a gente sabe. A gente falou extensamente disso aqui na sala. A primeira fase vai ser o consulado.
Depois a gente vai ter Napoleão se autoproclamando imperador, né? A gente vai ter o Império Napoleônico. Claro, ele vai promover também um plebiscito dentro da França e esse plebiscito vai ser favorável à proclamação de um império, né? Na figura centralizada na figura de Napoleão, claro. E por último, Napoleão vai ser derrubado, né, pelas coligações e vai voltar junto com um exército de 1.000 homens. Vai ter o apoio do exército francês e vai estabelecer um governo que vai durar só 100 dias. Vai ser a terceira e última fase do governo de Napoleão, governo 100 dias. Então, três fases, né, pessoal? Primeiro, consulado. Segundo, o Império Napoleônico. E terceira e última, governo dos 100 dias, ok? Vamos lá, próxima questão. Cite e explique os dois princípios fundamentais que nortearam a organização do Congresso de Viena. Pessoal, Napoleão Bonaparte, à medida que ele ia vencendo as nações absolutistas, ele ia tomando territórios, né? E a gente vai ver um expansionismo do Império Francês sobre o território da Europa Ocidental. Com a queda de Napoleão, essas monarquias absolutistas vão querer reaver as suas antigas fronteiras, né? Vão querer reaver seus antigos domínios. E é sobre isso que vai se tratar o Congresso de Viena. Vai ser a associação dessas monarquias absolutistas dividindo o que sobrou, né, do Império Napoleônico, ok? Se apropriando e fazendo a divisão desses territórios que antes que foram conquistados, né, pelo Império Napoleônico. Vamos lá. O primeiro princípio norteador do Congresso de Viena foi o da legitimidade, que defendia a restauração das antigas monarquias que vigoravam antes das invasões napoleônicas. Então, pessoal, esse princípio da legitimidade fala o quê? Que os outros governantes, né, que se seguiram à Revolução Francesa, Robespierre, o próprio Napoleão, né, os governos aí formados pelos girondinos, todos esses ligados à Revolução eram golpistas. Por quê? Porque a legitimidade de governança vai estar na mão dos governos absolutistas, dentro daquela teoria que eu já expliquei para vocês, né, a teoria do direito divino, o rei é rei porque Deus o escolheu para ser rei e aquela conversa toda. Tá bom? Então, primeiro princípio, o princípio da legitimidade. Além deste, os integrantes do Congresso defenderam o princípio do equilíbrio europeu, que patrocinou a reintegração dos antigos limites territoriais vigentes antes da era napoleônica e a divisão consensual dos domínios coloniais entre as potências europeias, ou seja, era uma tentativa de tentar dividir de forma justa e igualitária as terras que foram conquistadas pelo Império Napoleônico, tá bom? Então, por que dividir igualitariamente? Para dar esse princípio de equilíbrio e para evitar que uma nação se sinta mais poderosa que a outra e queira invadir a outra, né? Queira dominar a outra, evitando assim, né? Tentando-se, né? Evitar uma ampliação do domínio de uma única nação sobre as outras, né? Evitando assim um expansionismo, tal como aconteceu durante a era napoleônica, tá bom? Então esses dois princípios aí, pessoal, o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Qual era a situação política da Europa assim que Napoleão Bonaparte foi derrotado pelas forças monárquicas do Velho Mundo? Como é que estava a Europa, pessoal, quando Napoleão foi derrubado, quando Napoleão foi derrotado? Vamos lá. Grande parte das monarquias nacionais teve seus tronos tomados pelos exércitos de Napoleão Bonaparte e foram entregues para aliados de sua confiança, ou seja, aqueles que foram derrotados, né, os absolutistas, que eram derrotados por Napoleão Bonaparte, perdiam suas terras, perdiam seus domínios, e Napoleão fazia o quê? Para administrar, para manter o domínio sobre essas terras, ele dividia entre seus parentes, entre seus aliados, né, colocava uma irmã ali para governar a Espanha, né? Colocava um outro irmão ali para governar a Itália. Ia expandindo assim, de forma de nepotismo mesmo, entendeu? Para poder dominar os territórios. Era a forma que ele conseguia de manter os seus domínios, né, centralizados na sua figura, ok? Distribuindo as suas terras conquistadas, né, distribuindo essas terras anexadas a aliados de confiança. Fazendo anteriormente parte do Império Napoleônico, essas regiões reconquistadas tiveram seus limites territoriais completamente redesenhados pelos interesses do imperador francês.
ok? Então a gente vai ter essa situação antes da derrota de Napoleão, que é o que? A hegemonia, né, de Napoleão se expandindo aí sobre o território da Europa Ocidental. A Europa Ocidental estava em sua maior parte dominada pelo Império Francês, pelo Império Napoleônico, no momento em que Napoleão foi derrubado. E o que foi o principal fator, né, para esse enfraquecimento de Napoleão que levou ele a acabar sendo derrubado e perdendo tão vasto domínio, né, como aquele que se estabeleceu durante o Império Francês de Napoleão? Foi a derrota dele na Rússia, né, pessoal? A invasão que ele fez à Rússia, que foi fracassada pela tática da terra arrasada e principalmente pelas condições climáticas, né, pelo inverno russo. Ok? Essa derrota aí foi determinante para o enfraquecimento de Napoleão e a sua sequente derrota, na sequência a sua derrota, né, contra as coligações absolutistas. Tá bom? Próxima questão aqui. Leia o texto abaixo e responda. Aproximamo-nos do segundo centenário do Congresso de Viena, quando, depois da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, delegações de praticamente todos os estados europeus então se aproximaram para participar dessa cúpula histórica entre setembro de 1814 e junho de 1815, na cidade de Viena. Ok, pessoal? Falando aí do Congresso de Viena, vamos lá. Explique a função do Congresso de Viena no processo de reorganização dos países europeus após a derrota de Napoleão Bonaparte. É aquela mesma coisa que eu falei, né, pessoal? O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão? O objetivo principal do Congresso de Viena era retomar o modelo político que ordenava a Europa antes das guerras napoleônicas, isso é, objetivava-se retomar as estruturas do antigo regime, as estruturas dos governos absolutistas, com repressão às ideias liberais e as manifestações revolucionárias, das quais a França foi o principal cavalo de batalha. O que são essas ideias liberais, pessoal? As ideias do iluminismo, né? As ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de direito à propriedade, participação popular dentro da política, igualdade jurídica, né? Todos esses princípios aí que eram princípios do iluminismo que foram aplicados às revoluções francesa e ao império e ao governo, né, a era napoleônica, dentro das suas três fases. Tá bom? Próxima questão aqui. Leia o texto abaixo e responda. Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm a... Fala, pessoal, infelizmente tive que dar um corte aqui porque acabou o espaço no meu PC e eu tive que dar uma limpada aqui para poder continuar gravando o vídeo, tá bom? Então, voltando aqui à questão. Leia o texto abaixo e responda. Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco souberam ou sabem sobre ela, até hoje em dia. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e que consideramos universais. Vamos lá? Sobre a Revolução Francesa, essa aqui é de múltipla escolha, tá bom? Sobre a Revolução Francesa é correto afirmar nessa questão, a alternativa correta seria a letra A. A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos, ou seja, né, os membros aqui do terceiro estado, que não tinham participação, não tinham representatividade dentro da política francesa, tá bom? Então, letra A. Próxima questão. Qual foi o principal motivo que obrigou Napoleão Bonaparte a empreender uma guerra contra o Império Russo em 1812? Ó, pessoal, a resposta certa, né, do porquê que Napoleão resolveu invadir a Rússia vai ser a letra C, o fato de o Império Russo ter descumprido o bloqueio continental. Tá bom? Avançando aqui. A expansão napoleônica. A expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos no período.
Entre esses acontecimentos, podemos destacar, vamos lá pessoal, os acontecimentos, né, que foram decorrentes aqui da expansão napoleônica no século XIX. Seria aqui a letra C, né pessoal, a independência do Brasil. Por quê? Porque o rei de Portugal, com medo da invasão de Napoleão a Portugal, né, Napoleão já tinha invadido a Espanha, estava para invadir Portugal, porque Portugal não aceitava o bloqueio continental. Portugal mantinha um comércio ativo com a Inglaterra, e isso a França não aceitava de jeito nenhum dentro dos termos do bloqueio continental. Então a França, representada por Napoleão, né, pelas tropas napoleônicas, invadiu Portugal, e o rei de Portugal, para manter a centralidade política, mudou a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, ou seja, trouxe, né, a família real, trouxe todo o aparato político de Portugal para o Brasil, para a colônia, para o Rio de Janeiro. Isso vai gerar o quê? Um fortalecimento das elites aqui dentro da colônia, que vai influenciá-las a reivindicar a independência, né? Por quê? Porque quando o rei chega aqui, ele já libera logo o comércio imediatamente, né? Com a abertura dos portos das nações amigas. Chega Dom João aqui, libera o comércio e todo mundo começa a fazer comércio com a Inglaterra e com as outras nações que têm, principalmente a Inglaterra, né? Que tem acordos comerciais com Portugal. Quando a família real, né, quando Dom João volta para Portugal, acontece a Revolução do Porto e os portugueses exigem que o Brasil deixe de ser um território de Portugal, porque tinha sido elevado a território de Portugal, né, tinha deixado de ser uma colônia e se tornou território de Portugal. Quando os portugueses, movimentados lá pela Revolução do Porto, lá em Portugal, exigem o retorno do Brasil à condição de colônia, aí essa elite que já tinha lucrado já com a abertura dos portos, né, com o livre comércio, eles não vão querer voltar à condição de colônia. Porque, como colônia, eles só podem fazer comércio com Portugal. Se precisar comprar alguma coisa, só compra de Portugal. Se precisar vender alguma coisa, só vende para Portugal. Então a colônia sempre vai se dar mal e a metrópole sempre vai se dar bem, sempre vai sair lucrando. Então esse fator aí, né, essa série de circunstâncias que foram se instalando aqui no Brasil devido à vinda da corte, né, devido à vinda da coroa portuguesa, a mudança, né, da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro, todas essas mudanças que vão acontecer aí decorrentes dessa mudança da capital de Portugal para o Rio de Janeiro, a gente vai ter graças à fuga de Dom João do Império, do Exército Napoleônico que estava para invadir Portugal. Não sei se deu para vocês entenderem bem aí, se não tiver dado para entender bem, vocês me falam em sala que eu tento explicar novamente, tá bom? Então, a gente pode citar como uma consequência, né, uma das principais consequências aqui da expansão napoleônica do século XIX, por incrível que pareça, a independência do Brasil, né? A expansão do Napoleão, a expansão do Império Napoleônico sobre o território europeu vai viabilizar a independência do Brasil, ok? Com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da monarquia portuguesa, que culminou com as lutas pela independência e o rompimento de Dom Pedro I com Portugal. Dom João volta para Portugal, deixa seu filho Dom Pedro I aqui, né, para poder continuar governando. Só que à medida que Portugal começa a exigir que o Brasil voltasse à condição de colônia, Dom Pedro, coagido pelas elites locais aqui do Brasil, vai acabar proclamando a independência. Ok? Beleza, avançando aqui. Próxima questão. Muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas estava, olha pessoal, uma das principais ações de Napoleão para derrubar os princípios do absolutismo dentro da sociedade francesa foi a instituição do Código Civil Napoleônico. Por quê? Porque com esse Código Civil Napoleônico a gente vai ter instituído os principais aspectos da Revolução Francesa, os principais valores, né, os principais, como é que eu posso dizer, os princípios norteadores da Revolução Francesa sendo aplicados aí nesse Código Civil. Foi feita uma reforma agrária,
foi feita a instituição da escola pública, do ensino público, a garantia do direito à propriedade, a igualdade jurídica, ou seja, uma série de mudanças, né, ligadas aos valores da Revolução Francesa que vão ser instituídos, estabelecidos e concretizados, né, quando Napoleão proclama aqui o Código Civil Napoleônico. Tá bom? Próxima questão aqui. Analise os seguintes artigos do bloqueio continental. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa, ou seja, qualquer barco de mercadoria inglês que for capturado pelos franceses vai ser pirateado mesmo, tá certo? É literalmente o governo falando, olha, se vocês encontrarem barcos ingleses aí no oceano, pode saquear tudo e trazer aqui para a França, é tudo nosso. É basicamente isso aí que está sendo declamado aqui no artigo da lei aqui, né, do bloqueio continental. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Ok? Então nenhuma vantagem pode ocorrer aqui para o domínio inglês, né? De forma alguma. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Ok? Então qualquer um que mentir sobre essas informações aqui, falando que tem uma declaração, que passou numa colônia inglesa, mas foi com autorização, que foi por uma razão justificada, enfim, não há exceções, né? Qualquer possibilidade de comércio, né, de interação comercial, de estabelecimento de um mercado ativo entre os países da Europa e a Inglaterra vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser enfrentada fortemente, militarmente, pela França. Ok? Ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra, senão vai estar furando o bloqueio continental. Tá bom? Vamos lá. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de... A resposta certa seria aqui a letra C. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Ou seja, a Inglaterra produz muito, porque é o primeiro país a se industrializar, mas também precisa, para manter essa produção, fazer um comércio ativo, né? Vender muito. Ela precisa vender muito. Só que a ideia da França com o bloqueio continental é justamente propiciar o contrário para a Inglaterra, né? Fazendo com que a Inglaterra não venda para ninguém, perca a sua produção e acabe entrando em uma situação de crise financeira, enfraquecimento dos poderes políticos, né, da estrutura política e futuramente a invasão da França ao território inglês, né, o domínio de Napoleão sobre as posses, né, sobre os domínios ingleses. Tá bom, pessoal? Essa foi a revisão, eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esses conteúdos aqui pautados, por favor me procurem em sala. Provavelmente esse é o último conteúdo que eu vou estar passando para vocês antes da prova bimestral, então por favor vejam novamente esse vídeo aqui quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida vocês me procuram. E é isso, pessoal. Boa sorte e até a próxima. Valeu!